A maior parte das pessoas trabalham de dia, no horário em que todos deveriam estar acordados mesmo. Mas tem algumas pessoas que trabalham em uns horários não muito tradicionais. Trabalham durante a madrugada, tarde da noite. E são os relatos dessas pessoas que eu vou contar pra vocês aqui hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Você já trabalhou no turno noturno? Oficialmente não. Oficialmente não, mas já fez um roteirinho assustador de madrugada? Já editou um videozinho assustador de madrugada? Já também. E já teve algum relato assustador trabalhando de madrugada? Ainda bem que não. Ainda bem que não, né? Vamos continuar assim. As coisas assustadoras só foi da minha imaginação mesmo, levando susto à toa. Eu quero agradecer ao Fê pela pré-seleção das histórias de hoje. O Fê do Terror na Esquina, que ele já esteve aqui várias vezes. Ouçam Terror na Esquina, eu tô lá sempre, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Vamos então pra nossa primeira história de hoje, Vitor? Vamos. Então vamos. Eu era segurança de uma empresa local e certa noite eu fui designada para trabalhar num parque aquático, junto com outro segurança que já estava acostumado a trabalhar lá de vez em quando. Ele ficou encarregado de me mostrar, ensinar o serviço que tinha que fazer, passar os códigos das portas. Eu notei que ele tentava me ensinar essas coisas o mais rápido possível. Para ele, era muito importante que ele não passasse muito tempo dentro dos lugares ou até dentro do parque. Ele queria, me ensinar tudo correndo e ele não gostava de passar coisa de 10 minutos lá. Nossa primeira noite foi tranquila, sem nada de muito emocionante. E então, passado algumas horas, eu resolvi perguntar pra ele se ele já tinha tido algum incidente, alguma história, alguma coisa que aconteceu lá. Ele chegou a mencionar alguns problemas com invasores, mas nada demais. Ele odiava trabalhar lá por conta desses invasores, porque ele achava essas pessoas muito sorrateiras, ele tinha medo de que alguma coisa acontecesse. Só que ele não queria entrar em muitos detalhes, porque ele tinha medo que eu pedisse demissão. Eu sei que isso deveria ter sido algum tipo de red flag, ou alguma coisa pra eu pensar, e talvez eu não devesse continuar trabalhando aqui. Só que eu tava muito animada pra continuar trabalhando lá, então eu não deixei que isso me abalasse. Nossa primeira noite foi tranquila, foi normal. Terminamos o nosso turno e fomos pra casa. Passado algumas semanas, eu já tava bem acostumada ali com o lugar. Eu já tinha criado a minha própria rotina e fazia tudo até com certa segurança. Sem invasões, sem nenhum tipo de vandalismo, nada. Nesse dia, eram 2 horas da manhã. Eu tava ali completando uma das minhas rondas quando eu ouvi uma porta bater lá dentro. Eu dei um pulo com um barulho alto. E quando eu entrei pra conferir, eu continuava ouvindo portas abrindo e fechando, abrindo e fechando. Eu fiquei bem nervosa nessa hora, porque era a primeira vez que eu tava lidando com algum incidente ali. Ao andar ali pelos corredores pra verificar que não tinha ninguém, que tava tudo certo, eu cheguei em uma escada. E no final dessa escada tinha uma porta aberta. Então eu desci essa escada pra só fechar a porta e trancar, porque eu não tava com coragem de olhar o que tinha dentro dela. Depois que eu tranquei a porta e me virei pra subir as escadas de novo, eu vi parado no topo um homem todo vestido de preto. Eu recuei, mas eu percebi que eu tava ali encurralada. Se ele tentasse fazer alguma coisa, eu não tinha pra onde correr. Eu perguntei educadamente se ele precisava de ajuda, o que ele estava querendo ali. Ele não respondeu nada. Eu perguntei como ele tinha entrado ali e mais uma vez ele não respondeu nada. Ele virou a cabeça lentamente e estalou os dedos. Foi então que do lado dele apareceu outro homem. Só que esse outro homem estava andando de 4, como se fosse um cachorro. A minha reação foi me virar, chutar a porta que estava ali trancada atrás de mim, e eu corri para me esconder no banheiro. Lá de dentro, eu liguei pro meu chefe para relatar tudo que eu tinha acabado de passar. Enviaram então um segurança armado para fazer uma varredura completa pelo local, e ele garantiu que tava tudo limpo, não tinha nada, não tinha ninguém. E depois disso eu contei tudo que tinha acontecido, mas eu percebi que foi à toa, porque ninguém tava acreditando no que eu tava contando. Eu bati o meu ponto
e fui pra minha casa. Na manhã seguinte, o meu chefe me ligou e o que ele me contou me deixou completamente horrorizada. A cada hora, durante as minhas rondas, esses 2 homens iam me seguindo pra onde quer que eu fosse, como se eles estivessem me caçando, como se aquilo fosse um jogo pra eles. Depois disso, eu pedi transferência, gente. Eu não ia aguentar mais trabalhar naquele parque aquático. E agora eu entendo porque o meu instrutor queria tanto sair de lá. Fim da primeira história. Do caralho, hein, essa história, não? Eu também não ia querer trabalhar nesse lugar, não. Cara, já tem a coisa de trabalhar de noite, porque, querendo ou não, trabalhar de noite é outra vibe, né, gente? Tipo, de madrugada. Agora, imagina você se dar... É porque é uma situação ruim você ser seguido. É uma situação péssima. Agora, você ser seguido por 2 homens, sendo que um deles tá andando de 4 como se fosse um cachorro. Eu ia ter medo desse homem aí, igual cachorro. Gente, não faz... Igual nos filmes de terror, quando vem uma pessoa possuída igual cachorro, aí eu já fico com medo. Não necessariamente igual um cachorro. A pessoa em posições que humanos não andam. Esquisita, né? Fora que trabalhar de noite, gente, você tem até adicional, porque os seres humanos foram criados para dormir à noite, né? Para dormir no escuro e de dia estarem, né, acordados. Mas eu entendo que tem algumas profissões que nem vigia, sabe? Vigia noturno. Se for um lugar que realmente tem invasão e tal, tem que ter um vigia ali. É posto de gasolina que você precisa... Você tá viajando de madrugada, você precisa abastecer seu carro. Eu entendo, mas é porque é um turno, assim, bem assustador. Eu detesto trabalhar de madrugada, porque a gente fica com medo mesmo, sabe? Inclusive, eu vi num TikTok, num Reels, não sei, dicas de policiais. Nem sei se tem muito a ver, é só turno da noite. Mas uma dica é você dormir com todas as luzes apagadas, porque ninguém conhece a sua casa no escuro como você. Quando você deixa uma luz ligada, você tá dando dica pra algum invasor, tipo, porque não é que tá dando dica, você tá facilitando pra um possível invasor, porque ele vai saber andar pela sua casa. Mas o invasor pode chegar com a lanterna, ele pode chegar e dar de cara com o interruptor, que fica pertinho da porta de entrada. Mas aí já dificulta. Não gostei dessa dica, não. Dificulta o quê? O Vitor é indispensável pra ele dormir com uma luz acesa. Pelo menos uma luzinha tem que ter. Ele não gosta de dormir tudo no escuro, gente. Não gosta. Não reconheço facilmente minha casa no escuro, não. Vitor, eu acho que você não serve pra esses trabalhos que são de madrugada fora da sua casa, porque na sua casa você ainda tá seguro. Porque assim, se eu tivesse nesse local aí, né, um parque aquático, deve ser tudo muito vazio, né, cheio de piscina, assim, deve ser um lugar muito aberto. Eu acho que parque aquático à noite deve ser muito esquisito, deve dar uma noção de liminal space. Deve ser frio. Deve ser frio, deve parecer que você tá dentro de uma backroom, sabe? Parecer que você tá num lugar que você não devia estar, porque é um lugar diferente que você tá durante o dia. Parece que você não devia estar ali à noite. Não sei, gente. Na precisão a gente trabalha, né? Se precisar de um emprego, a gente vai trabalhar onde for. Não em qualquer coisa, mas se a gente precisar, só tem esse emprego aqui de madrugada, a gente precisa sobreviver e estamos no capitalismo. Mas se puder escolher, gente, o turno da noite é uma coisa muito assustadora. Vamos então para a segunda história? Vamos. Isso que eu vou contar pra vocês aconteceu há 1 hora. Eu trabalho em um hotel de luxo que fica num dos bairros mais ricos da minha cidade. Como a maioria dos hotéis, a gente tá passando por certa dificuldade nesse período de crise. A gente acabou tendo que abaixar o valor da tarifa, né, dos quartos, porque a gente estava perdendo muito cliente, não é muita gente que estava vindo se hospedar. Então acabou que a nossa clientela teve uma mudança significativa. Antes vinham empresários, gente que vinha até a cidade resolver algum negócio, geralmente pagos por empresa até. E agora vem um pessoal mais diversificado. Na maioria das vezes, tudo certo, nada de muito bizarro acontece, salvo algumas raras vezes, principalmente no início. Bem, cortamos para essa noite.
em que eu estou trabalhando no turno da noite, das 19 horas até as 7 da manhã. Coisa de 3 horas depois do início do meu turno, eu recebo uma ligação no quarto 235. O homem tinha uma voz estranha, era uma voz baixa, rouca e com um sotaque de outro lugar. Ele me disse na ligação que ele não estava conseguindo mexer no controle remoto da TV. Eu falei, provavelmente as pilhas acabaram. Só que ele insistia que o controle remoto estava funcionando. Ele que não sabia muito bem mexer naquele controle, principalmente na opção de volume. Eu achei isso muito estranho, gente, porque eu trabalho em hotel tem mais de 5 anos e eu nunca tive uma reclamação de cliente que não soubesse mexer no botão de volume do controle remoto da TV. Eu dou a ele o benefício da dúvida, até porque quando você trabalha com o público, você tem noção de que algumas pessoas têm umas dificuldades que você custa acreditar. Eu disse pra ele que ele poderia descer até o saguão, porque aí eu teria o prazer de ajudar ele, mostrar como o controle funciona, porque eu não poderia subir até o quarto, porque eu não podia deixar a recepção sozinha. Ele ficou muito puto. Ele começou a falar, que tipo de hotel não manda alguém no quarto pra solucionar um problema? Eu não queria discutir com ele, ele tava a um andar acima de onde eu tava, então assim, não devia demorar, eu decidi. Todo mundo já tinha feito o check-in, não valia, sabe, essa crítica negativa. Eu digo pra ele que eu vou subir num instante, e eu realmente subi, eu não demorei, fui lá em cima, bati na porta e falei a frase que a gente sempre fala, serviço de quarto. Nesse momento eu ouvi ele conversando com alguém, mas eu não conseguia entender muito bem, era um sussurro, sabe? Eu não sei, eu achei que ele tava pedindo pra outra pessoa abrir a porta. E ele demorou tanto pra abrir que eu já tava quase indo bater de novo quando a porta se destravou lentamente. Normalmente, quando chega serviço de quarto, o hóspede abre a porta e fica ali de lado pra te receber, pra perguntar o que é. No 235, não. A porta se abriu coisa de 2 centímetros. Todas as luzes do quarto estavam apagadas. A única luz que vinha lá de dentro era da TV ligada com o volume no mudo. A voz do hóspede soa como no telefone, uma voz rouca e muito baixa. Ele estava atrás da porta, num ângulo que eu não conseguia ver. Até que ele falou, vem querida, entra. Eu não digo nada e não me mexo. Gente, eu sou uma mulher baixa, com um rosto de menina. Ele insistiu. Entra, vem aqui pra dentro. Agora ele falava mais nervoso. Gente, sério, parecia uma armadilha tão óbvia que eu me sentia até um pouco insultada. O quão ingênua ele acha que eu sou? Sério. Eu então empurrei a porta e botei a mão pra dentro procurando o interruptor de luz. O quarto então se iluminou. Eu consegui ver o homem, ele tinha cerca de 60 anos, cabelos brancos, magro, mas com uma barriguinha saliente. Ele tava sem camisa, tava vestindo calças, mas o cinto tava aberto e pendendo assim pra baixo. Eu acredito que o zíper dele também tava aberto. Ele tava sozinho. A única mala dele era uma mochila preta. Eu tentei explicar a questão do volume dali mesmo da porta e ele fingiu não entender. Eu pedi, então, pra ele me trazer o controle e ele recuou pro fundo do quarto. Ele disse, então, bem ríspido, vai ser muito mais fácil se você entrar pra me explicar. Por um momento, parecia que eu via até os olhos dele brilhando de uma forma estranha. Eu saí de lá imediatamente. Eu consegui ficar dentro do escritório, vigiando as câmeras, em vez de ficar na recepção, isso foi muito bom. No dia seguinte, o meu chefe se desculpou comigo e garantiu que ninguém precisasse subir mais sozinho nos quartos. E eu aprendi uma lição. No turno da noite, nem toda estranheza é inofensiva. Fim da segunda história. Eu acho que a gente já contou essa história no canal. Gente, se o Vitor tá falando, no meio da história ele já parou e falou assim, já contou isso no canal. Se o Vitor tá falando, eu vou acreditar, porque a minha memória é de paçoca. Então, assim, pra mim é a primeira vez que eu estou contando essa história. Te juro, Vitor, não lembro. Não, pra mim foi inédito, assim, quando eu tava lendo, inclusive, eu pensei assim, nossa, que história boa, o que será que vai acontecer? Não, pra mim, esse cara, ele queria assediar ela ali realmente, viu que ela tava sozinha e tava querendo fazer alguma coisa de ruim com ela mesma, ela fez certo de não entrar. E assim, ele poderia barbarizar com ela ali e o medo também dele matar ela também depois, porque pra ele ter dado dados falsos na recepção, ter dado nome falso e tudo, é 2 palitos, tá?
Sinceramente, a gente já contou, inclusive, casos aqui no canal de hotel em que a pessoa não foi identificada e tal, porque isso rola. As pessoas podem dar dados falsos. Então, pra ele matar ela e nunca ser pego, sinceramente, eu morreria de medo. E ela deu sorte de ter um chefe com o mínimo de noção, porque ele poderia simplesmente ter cagado e andado, porque realmente é perigoso, sabe? A mulher tava sozinha lá no turno da noite, poderia ser qualquer pessoa, um homem também, sozinho no turno da noite, e realmente, você tá num hotel, pode ser que você inocentemente precise realmente de algum serviço de quarto para alguma coisa específica. Ai, preciso trocar aqui meu edredom, vou ligar para a recepção. Então tem que ter outra pessoa ali com você para te auxiliar. Aí você vai deixar a recepção sozinha para entrar algum maluco e, sabe? Muito esquisito ter só uma pessoa. Achei muito esquisito e perigoso. Ainda bem que o chefe se ligou e pelo menos tinha câmera de segurança nesse hotel. Pra, ver ali o movimento, ver as pessoas que entram e saem, no mínimo. Vamos então pra nossa terceira história? Mas antes... Ih, gente... Blitz nos comentários se você não comentou até agora, por quê você não comentou? Comenta aí. Comente. Quero saber, você já trabalhou alguma vez no turno noturno? Você já trabalhou alguma vez? Que eu acho que tem muito adolescente aqui também, né, assistindo a gente. Mas eu sei que tem um pessoal mais velho e eu quero saber de vocês. Vocês já trabalharam de madrugada? E se sim, já tiveram alguma experiência bizarra? Seja ela sobrenatural ou não? Quero saber, comente aqui. Eu trabalho no turno da noite como segurança de um pátio de reciclagem. Não vou falar especificamente qual, obviamente, né? E eu tô nesse posto há 2 semanas, sendo essa a segunda. Basicamente, a cada hora eu faço rondas por esse pátio enorme de reciclagem, cheio de metal, até metais preciosos que são triturados. Durante o meu turno, eu tenho as áreas ali que eu preciso verificar tudo certinho pra ver se não tem ninguém além de mim lá dentro. Uma outra tarefa que eu tenho é atravessar um lugar que tem grama, alguns arbustos e passar por um conjunto de trilhos de trem pra tirar uma foto de um armazém distante. Isso serve pra garantir de que tá tudo seguro e limpo. E eu uso uma lanterna bem potente, muito potente mesmo, pra conseguir iluminar boa parte do pátio e fazer o meu serviço, conseguir ver tudo certinho. Bem, na minha última hora de trabalho, eu atravessei esse lugar que tem arbustos e o trilho. Eu tirei a foto do armazém e enviei. De repente eu comecei a ter aquela sensação, sabe, forte de que eu tava sendo observada. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e eu congelei. A minha lanterna, ela ainda tava acesa e tava apontada pro armazém. Eu me virei e apontei a lanterna pra trás de mim. E, gente, eu não tô brincando. A cerca de 10 metros de distância, eu vi um senhor. Ele era bem velhinho, bem enrugado, ele tinha uma longa barba branca e estava sentado em uma cadeira. E ele olhava diretamente para mim. Ele usava um macacão bem surrado e o que parecia ser um chapéu de cowboy. E parecia que ele estava sem camisa por baixo do macacão. Eu levei um susto tão grande, o choque foi enorme que eu soltei um berro, um grito tão grande que no susto eu acabei deixando a minha lanterna cair no chão. Bem, é importante eu lembrar pra vocês que o chão dali era cheio de fragmentos de metal. E quando a lanterna caiu, eu não conseguia mais ver nada. Tava tudo escuro. E tudo que eu ouvia era barulho de metal sendo esmagado, de passos vindo na minha direção. Quando os passos que eu tava ouvindo esmagarem os metais no chão tava a cerca de 1,5 metro de distância de mim, eu senti que ele se virou um pouco para a esquerda e correu, passando por mim. Coisa de 3 ou 4 segundos depois, o barulho de metal sendo esmagado parou e eu ouvi os arbustos mexendo. Eu peguei a minha lanterna no chão e apontei para a direção do barulho e o velho tinha desaparecido. Deus sabe onde. Eu tremia de adrenalina e medo. Eu consegui recuperar o fôlego ali naquele momento e liguei para os meus contatos de emergência. Quando chegaram, o velho tinha desaparecido. Eu acredito que talvez ele estivesse lá só para observar os trilhos do trem, porque a cadeira que ele estava sentado estava direcionada para os trilhos. Ela ainda tá lá. Eu tirei foto dela como uma lembrança mórbida. Agora
Eu tô no escritório, ainda apavorada, e eu tô sozinha. Até porque eu tenho que terminar o meu turno de hoje. E amanhã eu tenho uma outra jornada de 11 horas. E eu não posso simplesmente pedir demissão porque eu preciso do dinheiro. Mas eu precisava contar isso aqui pra vocês pra desabafar e tirar isso do meu peito. Fim da terceira história. Essa história tá no Creepy Encounters, né, que é um subreddit de histórias de encontros assustadores com pessoas mesmo, né, tipo Let's Not Meet. Não sei, me passou uma vibe de história sobrenatural, só que não é uma história sobrenatural, né, porque a cadeira continuou lá. Não sei, mas eu teria medo do senhorzinho. Mas você teria medo no campo sobrenatural ou ele sendo uma pessoa real? As duas coisas. Só que na pessoa real, a não ser que ele estivesse possuído pelo cão... que vai pro sobrenatural? Eu acharia assim, não vai conseguir correr mais do que eu. Eu ganho na corrida. Mas no sobrenatural aí tudo é possível, Tudo é possível. Mas é porque o OP, que deixou claro aqui que é um homem de 1,90m com mais de 100 quilos. Eu não li essa parte porque eu não sou um homem de 1,90m com mais de 100 quilos. Mas ele falou que foi embaraçoso, que ele gritou: "Ai, meu Deus, puta que pariu!" Ai, enfim. O velhinho não ia fazer nada com ele, sabe? Tipo, não ia bater nele, não ia... O velhinho não ia aguentar nada. Mas assim, levando pro campo de pessoa mesmo, é um homem, não é uma assombração. Porque a assombração, ela pode estar presa no lugar, ela pode, enfim, não tem como ela sair dali. Agora, vamos colocar que é um senhor. Pra quê? Meu senhor vai jogar um bingo, vai dormir... Vai passar timeline. Vai passar timeline, vai fazer assistir um Reels. Cruzadinha. Meu senhor, o que você tá fazendo? Invadindo coisa pra sentar em cadeira. É porque essa história pra mim tem uma vibe muito sobrenatural, porque ele mesmo fala, o OP, fala que ele tem uma lanterna. Ele até falou aqui a potência da vela, não sei quantos lumens, porque é uma vela, não, lanterna. Eu falei vela? Falou. Perdão, gente. Ele tem uma lanterna muito potente, de muitos lumens, que ele precisa para enxergar tudo. Esse senhor está sentado numa cadeira no completo breu. Como assim o OP tá falando? Ele tava lá pra ver os... Não tava, ele não tava vendo nada, ele não tava vendo um palmo na frente do nariz dele. Deve ser aí um fantasminha, camarada, que tava lá pra fazer companhia. Eu acredito que é um fantasminha camarada. Agora, essa cadeira eu não sei te explicar como que ela tá lá, como ela ficou lá, mas enfim, porque ele conseguiu tirar foto, né? Ele não publicou a foto, senão a gente teria mostrado aqui. Mas não sei, gente, pra mim é um fantasma, pra mim não é um encontro real, não. Vamos então para a nossa quarta história de hoje? Vamos. Eu comecei a minha carreira trabalhando em serrarias em 2007. Eu fui contratada para uma serraria que fica no meio da floresta. Ela foi construída lá pelos anos 70 e mesmo com seus 30 anos de vida, ela já parecia carregar uma quantidade razoável de histórias. Eu trabalhava no turno da noite nos fins de semana, das 2:30 da tarde às 4:30 da manhã, sempre às sextas, sábados e domingos. Eu era operador de descarte de sobras. Tinha até um parceiro que trabalhava comigo, o Pete, e nós dois éramos os únicos naquela área. A gente se revezava durante a noite e um de nós ficava ali responsável por juntar as tábuas, as madeiras que iam pro descarte, que não iam servir para mais alguma coisa. As tábuas que restavam, elas eram puxadas para um scanner e elas eram cortadas ali do tamanho certinho. O outro de nós ficava ali na sala das câmeras, que ficavam 6 metros de distância, operando ali, vendo se estava tudo certinho. Nessa noite em específico, eu tava na área do descarte e o Pete tava na sala das câmeras. Ele tava lá, relaxando, lendo um jornal. Tudo tava normal. Até que eu reparei que ele começou a olhar para o monitor de saída, fazendo uma cara de muito perplexo. Ele deu um pulo, saiu da salinha das câmeras, né? Foi ali para a área da saída e ficou olhando. Ele voltou, parecendo meio preocupado, mas deu de ombros e voltou a ler o jornal dele. Isso aconteceu uma segunda vez. E agora me chamou mais atenção. Eu parei ali o fluxo de madeira e fui perguntar pra ele o que estava acontecendo, que eu fiquei curiosa. Ele falou que tinha visto um cara parado ali na saída e quando ele foi levantar pra ir lá ver o que era, esse cara tinha desaparecido. Isso não fazia muito sentido porque pra pessoa chegar naquele lugar,
em que ele tinha visto, tinha que parar as máquinas e acionar uma passarela retrátil. Eu ri e balancei a cabeça, porque enfim, né, não tinha como, era impossível. Mas o Pete, ele voltou para a sala das câmeras, jogou o jornal dele pro lado e agora ele tava vidrado nas câmeras. Gente, não passou 5 minutos, ele pulou da cadeira de novo e foi correndo até a saída. Dessa vez eu larguei tudo e segui ele. E não tinha nada lá. Dessa vez ele gritou pro vazio, né, pro outro lado da plataforma. Quem tá aí? Você não pode estar aqui. A gente esperou um tempo pra ver se o homem que ele tinha visto no monitor respondia ou aparecia, mas nada. Voltamos então pro nosso posto e quando eu passei em frente aos monitores, eu não tinha visto nada. Mas no momento em que eu cheguei no meu posto, o Pete ficou desesperado, começou a apontar pro monitor e me chamando pra ir lá ver. Eu corri, gente, e olhei pro monitor e, olha, com certeza tinha um homem lá. O cara tava parado exatamente na plataforma que o Pete tinha falado. E assim, o monitor era pequeno, granulado, preto e branco, mas dava pra ver claramente o homem parado lá. Ele usava um capacete de metal, bem de lenhador antigo, assim, uma camisa xadrez bem surrada e uma calça jeans muito grossa. Ele tava debruçado no corrimão, observando a madeira sair da máquina. O Pete então falou pra mim, fica aqui. E ele saiu correndo pra tentar pegar o homem no flagra. Eu fiquei alternando entre olhar pro monitor e olhar pro Pete, olhar pro monitor e olhar pro Pete. Quando o Pete estava chegando ali na área que o homem tinha aparecido, o homem que estava na tela pareceu olhar pra câmera de segurança e desapareceu. Gente, eu senti um calafrio tão grande, um frio subiu pelas minhas costas e eu saí correndo atrás do Pete falando, não é um homem, aquilo não é um homem, não é um cara parado ali. A gente ficou ali, travados, olhando pra plataforma vazia em silêncio. A gente decidiu chamar o capataz e quando ele chegou, a gente explicou tudo o que tinha acontecido. Ele não parecia impressionado. Na verdade, enquanto a gente contava, ele estava até sorrindo. Ele explicou que o que a gente tinha acabado de ver era um dos nossos veteranos. Ele contou que nos anos 70, um dos trabalhadores estava trabalhando na pilha de descarte. Ele acabou caindo no meio das pilhas e ele foi soterrado pelas pilhas de descarte e não conseguiu ser resgatado. O capataz disse que ele era uma das últimas pessoas que usavam esse capacete de lenhador, que era uma herança da sua carreira como madeireiro. Outras pessoas já tinham visto esse trabalhador vagando pelas partes da madeireira, apenas observando o fluxo da madeira. Fim da quarta história. Imagina você morrer e ficar preso no seu trabalho. Ah, não, aí é sacanagem. Não, aí é realmente o inferno. Ainda bem que quem viu primeiro não estava sozinho e que o outro também conseguiu ver lá, né? Senão ele ia pagar de doido. Eu acho melhor quando tem duas pessoas trabalhando assim de noite. Porque quando você tem outra pessoa, primeiro que você se sente mais seguro, eu acho, e segundo que nesse caso, foi essencial para eles chegarem à conclusão de que não era um invasor e sim um fantasma. Claro que já tava bem claro que não era um invasor, porque eu acho que era aquelas pontezinhas que sobem e descem que você tinha que ativar pra entrar, então era meio impossível ter um invasor. Mas mesmo assim, eles só tiveram certeza quando o cara desapareceu na câmera, assim. Mas, gente, top piores coisas, tá? Morrer e continuar preso no trabalho. Cruz credo, gente. Nossa, não. A gente já falou aqui que a gente quer ser um espírito livre. Free spirit. Quando morrer, a gente quer ir assombrar milionários e bilionários e conhecer lugares que a gente nunca conheceu. Seremos fantasmas das Maldivas. Fantasmas turistas. Fantasmas turistas, exatamente. Eu quero ir para os lugares sem ter o perigo de ser assaltado, sem ter o perigo de morrer afogado numa praia, porque a gente já vai estar morto. Então, assim... gente, mas só se isso acontece mesmo. Aqueles, né, falando como se fosse fato, que se a gente morrer, a gente vira fantasma e fica preso no lugar. Eu espero que não. Nossa, assim, do fundo do meu coração, eu espero que não. Né? Porque, independente do lugar que for, mesmo se for o melhor lugar do mundo, você ficar preso no mesmo lugar pra sempre. Nossa, gente, se acontecer comigo, libertem meu espírito.
Porque deve ter um jeito, gente, de libertar o espírito desse homem que tá preso no trabalho. Morreu no trabalho, ficou preso no trabalho. Sabe, deve ter um jeito de alguma religião, algum guia espiritual, alguma coisa chegar lá pra libertar esse homem, gente. Tira esse homem. O homem já é conhecido lá, o fantasma. Só se for castigo. Só se ele foi um bela de um bosta durante a vida, né? Aí pode. Se ele foi bem babacoide, aí pode. Mas aí eu acho que tem que pagar a penitência dele também e ir pra outro lugar, gente. Vai passar a eternidade também preso no mesmo lugar, você vai ficar doido. Vamos então pra nossa última história da noite. O vídeo no ar, meio-dia. Só uma coisa que eu queria comentar, gente. Morreu de tanto trabalhar o homem, né? Também esses aí são próximos. Trabalhando de 2h30 da tarde até 4 caralhada da manhã. Tudo bem que é só final de semana, mas pera lá, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que dormir também. Enfim, só isso, só esqueci dessa revolta mesmo. Eu trabalho em um armazém de enlatados durante o turno da noite, alguns dias, tipo 10 da noite às 6 da manhã, ou 6 da noite até 6 da manhã. E outras vezes eu trabalho de tarde. Nesse lugar acontecem algumas coisas assustadoras, não vou negar, mas o dia que mais me aterrorizou foi quando eu ouvi o grito estridente de uma criança. Eu juro por qualquer coisa que era o grito de uma criança. Eu já convivi com muita criança nessa vida. Eu já conheci irmãos que, na hora que estavam brincando assim, soltavam gritos dessa maneira. Era um grito único, alto, prolongado. E era específico o suficiente para eu saber que não era uma raposa, não era um coiote. O armazém fica no meio do nada, no coração do país, a quilômetros de distância de qualquer cidade. Eu ouço esses bichos o tempo todo, raposas, coiotes, então eu saberia se fossem esses bichos. O meu sangue gelou e eu chamei a polícia. Eu então entrei no veículo da empresa e comecei a fazer uma ronda no local. Eu não consegui decifrar de onde que vinha especificamente o ruído, porque aquele lugar era uma selva de pedra, assim. Tinham várias estruturas, trailers estacionados nos lugares, então não tinha como precisar de onde que veio esse barulho. Eu procurei nos trailers, procurei entre eles, e os trailers sempre ficavam abertos, assim, e eu sempre conferia se tinha algum animal dentro deles, ou algum sem-teto ocasional. Mas nada, não tinha nada lá. Eu entrei em um campo para verificação rápida antes da polícia chegar, gente, e nada, não encontrei nada. Apareceram 2 viaturas com 4 policiais e um cão de serviço. Eu contei tudo o que tinha acontecido, eu contei que eu tinha ouvido o grito de criança, e eles fizeram uma busca ali nos campos enquanto eu continuava patrulhando o lugar. Depois de 1 hora, nos encontramos na guarita. Eles também não encontraram nada, mas me deram um número direto caso eu encontrasse alguma coisa. Mas o que eu vi nas câmeras de segurança quando eu assisti as filmagens é o que me persegue. Pouco antes do grito, que eu julguei ser umas 3h15 da manhã, segundo o meu relatório, às 3h14 eu vi um vulto estranho no canto da tela. Tava bem no limite do ponto cego e infelizmente não tinha outros ângulos que eu pudesse consultar. Poderia ser um animal e a sombra não tinha uma definição muito certa para eu bater o martelo do que era, mas aquilo me marcou. Muitas vezes eu me pergunto se aquilo que eu vi foi um fantasma ou uma criança perdida. Eu procurei por crianças desaparecidas em cidades próximas, mas eu não encontrei nada. Eu contei o que tinha acontecido pro meu chefe e ele falou que eu não era a primeira pessoa a ouvir uma criança gritando lá de madrugada e que outros funcionários já tinham relatado barulho de passos, de risadinhas entre os trailers, sempre quando o armazém estava fechado, quando o silêncio era absoluto e os caminhões não estavam circulando. Eu liguei para um dos policiais e eu mostrei o arquivo da câmera, eu perguntei o que poderia ser e ele não bateu o martelo, ele só falou que não era nenhum animal, nem nada, mas que não tinha como chegar à conclusão do que era. Fim da nossa última história. Tá, você vai me julgar, mas eu vou falar que essa história é um terrorzinho aconchegante. Cruzes, gente. Cruz credo, o que é isso? Não, tá doida? É um terrorzinho aconchegante de lugar assombrado. Não, tem criança assombrada, eu corro. Não tem como. O que é Nossa, isso? Criança pode ser o capeta, tá? A criança, ela pode ser pior do que muito adulto. Esses dias a gente assistiu A Profecia. Foi ótimo ver criança anticristo. Não, gente, não quero. Se tiver criança, não vou.
Amor, imagina, criança você tá... fantasma, tá? criança de verdade a gente aceita, a gente gosta. Depende da criança. Depende da criança. Imagina você trabalhar num lugar que você ouve o grito de uma criança e acha que é uma criança real. Só que não é. E além disso, outros funcionários já viram assombrações ali e risadinhas entre os trailers. Ai, gente, esse pessoal tá vendo fantasma demais, cruz credo. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que trabalham à noite tem algum tipo de relato. Seja relato assombrado, seja relato com pessoas de verdade. E eu vou te falar. Eu acho que pode ter mais relatos de gente tentando assaltar o local. Com certeza. Tentando invadir, assim. Isso com certeza. E é assustador também. É assustador também. Falando nisso, o que você acha mais assustador, Vitor, pra gente finalizar esse vídeo? Se você trabalhasse à noite, você ia ter mais medo de gente, aí você não sabe a intenção. Você não sabe se a intenção é assaltar, se a intenção é fazer alguma coisa com você. Pessoa real, palpável. Ou você tem mais medo de fantasma? Eu acho que eu tenho mais medo de gente, realmente, porque fantasma... Naquela concepção de fantasma que nem consegue encostar na gente, que passa assim... Dá aqueles sustinhos. Vamos assim. trabalhar com a ideia disso, de você ouvir grito de criança. Aí eu prefiro os fantasmas do que as pessoas que podem entrar ali e acabar com a minha raça. Eu também, gente. Pessoas sempre mais assustador. Me fala o que você acha mais assustador. Eu acho sempre pessoas. Mas assim, se puder escolher, eu não quero trabalhar num lugar assombrado, tá bom? Não quero lidar nem com fantasmas, nem com pessoas assustadoras, se puder, se não for pedir muito. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Beijos.